Olá, boa tarde. Peço desculpa, eu tenho começado mais tarde, mas depois de tirar o casaco, mas pronto, também não faz mal nenhum. Podia tirar o casaco, nada de mais. Espero que estejam todos bem. Hoje é sexta-feira, fim de semana à porta, 5 de dezembro de 2025, 3 horas e 1 minuto da tarde. Tema de hoje é algo complexo. Vou falar sobre uma das pessoas. E porque que eu acho que é a pessoa? O subconsciente e o inconsciente. Se nós formos pensar bem nas coisas, nós pensamos em tudo como um bloco. E faz parte, é o ser é o bloco. O ser são 3 pessoas. Porquê que eu digo que são 3 pessoas? Uma delas é o ego. Essa nós todos conseguimos saber o que é o ego, identificarmos-nos com ele. Porque o ego é aquilo que nós temos a percepção, é por onde nós atuamos, por onde nós agimos, é o ego. Quando nós não estamos em modo automático, quando estamos a pensar nas coisas, quando estamos a meditar sobre um assunto, sobre um tema, é o ego que o está a fazer. E depois podemos pensar que o subconsciente e o inconsciente é uma coisa à parte, porque o ego não sabe o que está no subconsciente nem no inconsciente. Isto é consensual, não estou dizendo nenhuma novidade. O que está no subconsciente e no inconsciente está para lá do ego. Está para lá do que nós estamos cientes e conscientes. É isto que é o ego. O ego é o que nós estamos cientes e conscientes. O subconsciente e o inconsciente é uma parte nossa que nós não dominamos, que nós não interferimos, que nós não controlamos. Ela controla-nos a nós. É o tal iceberg que tem os 10% cá fora e os 90% debaixo d'água. Os 10% não fazem a mais pequena ideia, sabem que ele existe, sabem que ele está lá, mas não têm mínimo controle ou mínimo poder, têm um poder muito reduzido sobre aqueles 90%. Tem algum. E o grande poder que o ego tem é o tornar-se ciente de alguma coisa. É trazer à sua consciência, ao consciente e ao ciente, alguma coisa. Porquê que eu diferencio o ciente e o consciente? O ego, tal como a alma, que é o subconsciente e o inconsciente, são duais. Ou seja, há coisas que o ego conhece e há coisas que o ego desconhece. Depois há coisas que a alma sabe e há coisas que a alma não sabe. Nós, ser humano, que estamos cientes, de vez em quando sabemos coisas e não sabemos bem porque é que as sabemos. Ou lembramos que estudámos alguma coisa, ou é intuitivo, ou foi deduzido de alguma parte. Às vezes estamos em modo automático e é a nossa alma que está a falar, é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. O nosso subconsciente, o inconsciente está por trás do subconsciente, é o que está escondido do subconsciente. Ou seja, a própria alma não sabe tudo. A própria alma há de ter desses 90%, uma parte que ela tem conhecimento e uma parte que ela sabe que existe, que ela sabe porque é que lá está, e uma parte que ela não desconhece, ela não sabe porque é que lá está. Atenção ao conhece e ao saber. A sabedoria vem da alma, o conhecer vem do ego. O conhecer vem do estar ciente, isto são tudo linguagens minhas, são conceitos meus. Não são conceitos universais, está bem? Eu só estou a explicar, não porque é assim, mas porque neste contexto que eu estou a falar as coisas fazem sentido se forem interpretadas desta forma. Então o conhecer e o desconhecimento faz parte do ego, o saber e o não saber faz parte da alma. A criança interior é genial, já falámos disto, já disse isto. Quando o ego não sabe alguma coisa, não é necessariamente assim, mas em princípio estará a referir-se à alma que não sabe alguma coisa. E falo de uma forma quase automática, nem sequer dá por ela. Portanto, a próxima vez que vocês se aperceberem de dizer não sei, vão ver quem é que não sabe. É o ego que não sabe, é a alma que não sabe, são os dois que não sabem. São jogos de autoconhecimento e a única intenção que há é que a pessoa conheça ela própria. Então, muito bem, alma. Porquê que eu digo que é alma? Porquê que eu digo que ela é uma pessoa à parte, separada? Porque o nosso subconsciente e o nosso inconsciente têm formas de... Para já não são caóticos,
Depois não vivem do acaso, os nossos pensamentos não aparecem do acaso. Eles têm uma estrutura, têm uma conceptualização, têm uma orientação, têm uma vontade, que muitas vezes nós dizemos que é a minha vontade, mas é a vontade da alma, dos tais 90%. Porque os 10% pouco opinaram em relação a isso, e às vezes os 10% até vão um bocado relutantes. E às vezes é ao contrário, nós vamos todos cheios de vontade, mas há uma pequena parte nossa que está a travar-nos, e às vezes é só esses 10% que nos está a travar. Portanto, eu tenho a sensação que o ciente e o consciente é uma pessoa que toma decisões, que vê o mundo, que tem vontades, e depois há o subconsciente, o inconsciente, que é autónomo. Tem a sua própria vontade, tem a sua própria forma de ver o mundo. Acredito eu que é diferente da do ego, não é como nós vemos as coisas, é diferente. Não só ver o mundo no sentido figurado, como ver o mundo com os olhos. Nós olhamos para um sítio e vemos uma coisa, a alma olha para o mesmo sítio, nós estamos a olhar e vê outra. Eu acredito nisto, eu acredito que o mundo da alma é diferente do nosso. Não sei se é energético, não sei se são códigos, zeros e uns, não faço a mais pequena ideia, não sou uma alma, não sei ver isso. Chamo-lhe o mundo etérico. O mundo da alma, o nível da alma é o nível etérico. O nível do ego é o nível físico. O nível da criança é o nível divino. Já agora, agora vou falar com pessoas, vou-me dirigir a pessoas que têm diagnósticos em saúde mental. O que é que vos aconteceu? Acredito eu. Caiu um véu. Ou seja, o vosso ego de repente entrou em contacto, ficou ciente do mundo da alma, das almas, da sua própria alma e das almas que estão à sua volta. Isso é aquilo que se diz de ouvir vozes. Nós não ouvimos vozes. Nós, as pessoas que têm diagnóstico em saúde mental, e não só, muitas não têm diagnóstico e ouvem algumas coisas, elas não ouvem vozes, elas têm pensamentos, isto está estudado, foi revelado há pouco tempo, têm pensamentos e estudaram uma pessoa que ouvia vozes, puseram numa máquina para ver a sua atividade cerebral e perceberam que ela, associada aos pensamentos que tinha, a parte do cérebro que estava associada aos pensamentos, tinha também associada a ela, a essa parte, o sistema auditivo. Então os pensamentos tinham som, ela percepcionava os pensamentos com som. E acredito que algumas dessas pessoas que ouvem vozes, ouvem a voz da irmã, ouvem a voz do pai, ouvem a voz da mãe, são as almas. Não são os egos do pai nem da mãe. Se eles forem falar com o pai e tu disseste e tu estás a fazer, o ego não faz a mais pequena ideia do que está a passar. É a alma que está a fazer aquilo. E se vocês entrarem em confronto com as pessoas a dizerem, mas é a tua alma, ela vai ficar a olhar para ti com uma cara de tola, porque ela não tem consciência, porque ela não sabe. Nem tu sabes. Tu sabes que caiu o véu e ouves qualquer pensamento que percebes que não é teu. Este é o problema, é porque nós percebemos, quando cai o véu, que temos pensamentos que não são nossos. Temos pensamentos que nos são, que nós captamos de forma natural. Há quem tenha teorias a dizer que as nossas células cerebrais, os nossos neurónios são antenas que captam pensamentos. Nós captamos pensamentos. E as almas, os 90%, usam o ego para se integrar. Elas não fazem aquilo que eu gostava que elas fizessem, integrar o ego na alma e o ego ter conhecimento da alma. Não, elas fazem a integração da alma no ego. Já que a alma sabe que o ego existe, então a alma vai interagir através do ego, sem o ego saber. Não pensem mais uma vez que há mal, que há bem, que há tentativas disto, tentativas daquilo, tentativas daquele outro. Isso não faz sentido. Não faz sentido que estamos a ser controlados e manipulados pelas almas. Não faz sentido que exista um mundo, 90% à nossa volta, que é criado pelas almas. São as almas que criam, são as almas que formulam e criam as interações. E nós, egos, vivemos nele. Com muito pouca capacidade de decisão, mas lá está, se vocês começarem a fazer a meditação,
se começarem a pensar nos vossos pensamentos, se começarem a observar os vossos pensamentos. Este é o principal fator. É assim que se começa o conhecimento da vossa alma e das almas. É começar a perceber, a ser o observador, observar os pensamentos, sem interagir com eles, sem dialogar com eles. Mas sem problema nenhum, se dialogamos e paramos o diálogo quando demos por ela. Mas o retomar ao silêncio, o retomar à observação, este é o principal fator, a principal chave que os egos, que quem está ciente, pode usar para conhecer a alma. E as almas, eu penso que as coisas estão a mudar, mas não tenho a certeza, mas eu penso que as coisas estão a mudar, eu penso que já há almas que querem colaborar. Eu penso que há almas que têm a vontade de começar a integrar o ego nelas e não sabem como. E há almas que gostavam de ver este filme. Há almas que gostavam de ver que os egos vissem este filme para elas aprenderem que isso é possível através desse simples facto de ser o observador dos nossos pensamentos, de observarmos. Eu já estou a alongar-me demais. Eu só queria que percebessem que isto não é uma ciência, tá bem? Isto é a experiência que eu tenho. Eu tenho também a dizer-vos que eu não ouço vozes. Nem ouço pensamentos, no sentido em que eu percebo que há pensamentos que me ocorrem com os quais eu não me identifico, com os quais eu não percebo o que é que eles estão ali a fazer. Não sei se são da minha alma, se são de outras almas, mas eu tenho a forte convicção que as almas, que a telepatia que existe, que nós pensamos que existe, é as almas a comunicarem entre elas. As almas falam por telepatia umas com as outras. Portanto, as pessoas que conseguem ter telepatia estão basicamente a usar a alma delas, que está a tornar-se ciente de alguma coisa nela e está a falar com alguém que está a usar a alma para estar ciente. A telepatia ocorre ao nível das almas. As almas comunicam todas por telepatia. Mas nós não estamos cientes disso. Quem caiu o véu e que tem um diagnóstico de saúde mental, de esquizofrenia, de sei lá, tantos, de psicose, tantos, e houve vozes, têm alucinações, o que eles estão a fazer é ver um mundo etérico. O que eles estão a fazer é aceder ao mundo etérico. E aí não é culpa das almas, mas não há quem esteja preparado para nos orientar nesse mundo. Nem para nos dizer que esse mundo existe, porque existem princípios que esse mundo está vedado aos egos. Por isso é que os egos são internados, medicados, adormecidos. Esse mundo deveria estar interdito. A pouco e pouco ele deixa de estar. Força. Bom sábado, bom sexta-feira.